Então é bom ter um pouquinho de febre ali pra... Em tese, sim. Tem até uma corrente na medicina que defende que você não tenha que tratar a febre necessariamente. Eu tenho ressalvas. A da febre é um aviso, porque a febre é um mecanismo que não é muito eficaz, em alguns casos, né? E essa febre ocorre quando o agente está circulando no sangue, basicamente, né? E aí, esse vírus, no sangue, o que ele vai fazer? Vai procurar outras células, que é qual ele tem afinidade. É aí que o vírus começa a chegar no pulmão, com mais força. Se ele tem a capacidade de infectar o pulmão, ele vai lesionar o pulmão. Um pulmão lesionado fica inflamado. Pneumonia. Um pulmão inflamado, pneumonia, né? Ele começa a ter dificuldade para fazer a função do pulmão, que é respirar, pegar o ar do ambiente, filtrar o oxigênio, tirar o gás carbônico do sangue e jogar esse gás carbônico para fora, expulsando o gás, né? O pulmão é um órgão elástico, é tipo aquelas, esqueci o nome, que a gente usa em lareira para Como se fosse uma sanfoninha. é uma sanfoninha, esqueci o nome, né? É tipo uma sanfona, né? Então, esse tecido, ele não pode estar molhado. Vocês já viram sanfona molhada funcionar? Você rasga Ela não tudo. expande, né? Ela fica empedrada, né? Ela tem que ter uma elasticidade, ela tem que estar seco, relativamente seco, né? Para poder esticar o elástico, esticar, pega o ar, troca e volta, né? Quando você inflama o pulmão, você diminui essa elasticidade. Quando a célula fica inflamada, ela começa a soltar um líquido chamado exudato, produto do excesso de reações químicas resultantes da inflamação. Um pulmão cheio de exudato que não está seco, ele não respira. É por isso que a Covid matou tanta gente no início. Porque ela causava essa cascata inflamatória no pulmão, e isso levava uns dias. A gente sabia, era a partir da segunda semana de infecção, principalmente do 8º ou 12º dia. Era a faixa de risco. Para a gente ver quem ia sucumbir e quem não ia. E aí, quando você dá um corticoide, no início, você rebaixa o sistema imune, porque o corticoide tem essa ação de diminuir a inflamação, diminuir a resposta imunológica. O que você faz? Você transforma o teu corpo numa Disneylândia para o vírus. Então, ao invés do vírus conseguir atingir só 10% do pulmão, ele vai atingir 80%. Pode aumentar. Tá É por isso que tanta gente morreu, e é por isso que é uma falta de seriedade um colega falar que tinha muita gente com tratamento precoce internado no hospital, porque a maior parte desses tratamentos precoces era corticóide antecipado, que é o que se costumava dar para outras gripes, onde esse processo é menos dinâmico, né? Mas quando você chega no 7º, no 10º dia, o vírus o sistema imune do corpo meio que já eliminou o vírus. Ele não fica, né, a princípio, perpétuo no nosso corpo. Assim, só para me entender. Ele é como se ele fosse realmente um vírus de uma gripe. Porque quando você pega uma gripe... Ele é um vírus de uma gripe. Você começa com ela amena, aí você vai dando ali um pouco de coriza, um mal-estarzinho, depois vai dando febre, fica uns dias bem ruim, depois automaticamente você vai cessando isso. Isso. É um vírus de gripe. É um vírus de gripe, o Covid. A Só diferença que no final, lá, ele é que pode nas mudar. primeiras versões ele tinha um tropismo muito grande por célula pulmonar. E aí ele causava uma inflamação tão grande no pulmão que a pessoa entrava em o famoso evoluir com falta de ar. E para você fazer uma pessoa sobreviver a isso é muito complexo, porque sem ar você morre em minutos. E aí você precisa entubar a pessoa para forçar aquele pulmão a expandir. Nesse processo, e se você não faz isso direito, e foi o que ocorreu bastante na pandemia, muita gente sem saber fazer o devido manejo do ventilador mecânico, usando o ventilador mecânico como tratamento e não como suporte, você quebra o pulmão inteiro. Né? Caramba, mano. E aí é um processo quase que irreversível. Né? Você quebra a arquitetura do pulmão, você consegue manter a pessoa artificialmente viva, usando até pulmão externo, o ECMO, né? Quando o próprio ventilador não conseguia mais ventilar o pulmão. Alguns conseguiam recuperar. Muitos não conseguiram recuperar. De cada 10 entubados
na pandemia no Brasil, 8 morreram. É assustador, né? Todo mundo tava desesperado pra não ser entubado. Sim. Eu vi médicos dentro do hospital, doentes, falando: não, segura pra não entubar. Segura pra não entubar. E resistiram, assim, sabe? Mas às vezes era um esforço inútil, porque isso só agravava a insuficiência respiratória do paciente, e quando ele ia ser entubado, ele era entubado numa condição muito pior. Já estava muito mais fragilizado. O corpo Com já tinha... riscos, e muitos morriam durante o tubo, durante o processo de intubação. Desesperador. Hospitais como Emílio Ribas, onde eu trabalho, que são hospitais de excelência, essa taxa foi muito menor, né? Sim. A gente teve uma média de morte por Covid lá em torno de 30%. Foi bem baixa para a realidade do Brasil, né? Que era, o SUS era 9 de cada 10, 90% no SUS. Nos hospitais de excelência, tipo Einstein, Sírio, HCOR, aqui em São Paulo, citando alguns, né? Essa taxa também girava aí em 30%. Esses 30% fatalmente ia ser independente de Eram recurso, pessoas de conhecimento, que de mesmo com estrutura. tudo, Essa fatalmente não já tinha tinha como... comorbidade. era já tinha irreversível, comorbidade, era já tinha um processo grave, né? Aí, por que fazia sentido o corticoide depois? Porque depois de 7, 8 dias, o vírus já não estava mais circulando. Mas o estrago que ele deixou no corpo gerava essa cascata inflamatória que levava a pessoa... O corpo, na verdade, não era uma falta de imunidade, era um excesso de imunidade. O corpo, na tentativa de matar o vírus e suas toxinas e recuperar o seu devido funcionamento, né? Ele dava uma resposta tão forte que matava a própria pessoa. E é nessa hora que entrava o corticoide, para você impedir isso. Então, milhares de vidas foram salvas, e o que eu queria deixar registrado, né, que o primeiro médico no Brasil que teve essa perspicácia de perceber a importância do corticoide e usá-lo no momento correto foi o Dr. Roberto Zeballos, que foi massacrado. O Dr. Zeballos era um médico que já tinha um nome, já tinha uma clínica, atendia no Einstein, Sírio, tinha todo um... Ele não precisava disso. E tratou pacientes do Brasil inteiro, né? Sim. Salvou muita gente. Era o que a gente via nos hospitais, né? Dava certo. E aí, quando ele me chamou para trabalhar com ele, né, um tempo depois, eu passei o ano de 2021 visitando o hospital a doido, no Brasil inteiro. De eu estar pousando em Guarulhos e me ligaram: Francisco, surgiu agora um negócio em Rondônia. Vai pra Rondônia. Dali mesmo. Eu nem desembarcava, eu só tomava o lanche, já recebia o bilhete da passagem e ia. Eu acho que tinha que ter tido algo pra controlar a venda de corticoide, assim, sabe? Não, mas teve muita gente que tomou por conta própria, né? Mas o que eles controlaram não foi o corticoide, foi Sim, um remédio que não foi podia o ser dado. Sim. E aí você sabe por quê, né? Porque quando você começou a ver as aprovações emergenciais de certos imunizantes, a Anvisa falava sempre: na ausência de um tratamento estabelecido oficial para esta doença, permite-se a exceção da aprovação emergencial deste imunizante sem os devidos estudos. Se você tivesse um tratamento autorizado, mesmo que fosse reposicionado, não ia aprovar. Não ia poder aprovar em caráter de emergência nenhum imunizante. Aqui nos Estados Unidos e na Europa, a regra é essa. Você acha que o controle ia acontecer da mesma forma, assim? Porque tem muita gente que fala que foi um imunizante que Fala por desconhecimento. resolveu o problema do mundo, né? Se o imunizante tivesse resolvido o problema do mundo, em primeiro lugar, a gente não teria mais essa doença aqui. Então, estamos imunizados, né? Em tese. Em segundo lugar, a gente teria visto que nos países que não imunizaram, a doença ainda ia continuar forte e presente com mortalidade alta. E nos países que imunizaram, a gente ia ter uma doença fraca com baixa mortalidade. Mas não foi o que a gente viu. A gente viu que no mundo inteiro, com ou sem imunizante, a doença ficou fraca e com baixa mortalidade. É porque não foi o imunizante, foi o vírus, foi a Ômicron. Ela que foi o fator de mudança.
Foi a variante que A mais se variante adaptou à humanidade. que mais se adaptou à humanidade. Que tá aqui até hoje, inclusive. A gente não teve mais cepas. Eles davam o nome do alfabeto grego para cada cepa, né? Alfa, beta, Isso. gama, delta, epsilon, né? Uhum. É. E aí chegou na Ômicron. Parou. Estamos há quase 3 anos na Ômicron.